para melhorar nossa cidade e viver com dignidade. Mariana Lopes, vereadora. Pessoal 50, 180. Bom, eu sou a Mariana Lopes, muita gente me chama de Mari e eu adoro isso. Me chama de Mariana é porque tá bravo comigo, mas podem me chamar de Mari, de Mariana, do jeito que quiserem. Eu tenho 32 anos, quase metade da minha vida é militando. Desde o meu primeiro ano do curso de História, eu já entrei para o centro acadêmico e não saí mais. Fiz os 4 anos do curso também à frente do Centro Acadêmico de História e por 2 gestões do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UFG, e com muito orgulho foi a primeira gestão em que 2 mulheres eram coordenadoras geral. Sempre desde o começo da minha vida militante, eu costumo dizer que, na verdade, para uma mulher, a gente quase que tem que nascer feminista, né? Porque enfrentar tantos desafios que a gente enfrenta ao longo da vida, a gente tem que se reconhecer feminista e, principalmente, a gente tem que saber que o feminismo nos colocou em vários lugares em que, às vezes, as pessoas até chegam a menosprezar, a dizer que não precisam do feminismo. Então, com muito orgulho, eu sou feminista, sim. Essa sempre foi minha luta, mesmo quando eu estava focada no movimento estudantil, mas eu colocava as pautas de gênero dentro do movimento estudantil. E aí, a partir disso, entrei no mestrado, passei no concurso para técnica administrativa da UFG, e a UFG é minha segunda paixão, assim. Não sei nem se é a segunda, porque acho que a UFG ela é tão parte da minha vida, desde a graduação e agora como trabalhadora dessa instituição, e a universidade, a educação como um todo, é tão parte, é tão a pauta central da minha vida, que eu costumo dizer que a UFG é a minha paixão. Então, eu trabalho lá desde 2010, com muito orgulho trabalho na Faculdade de Educação, para vocês verem como que a educação é tão importante, né, na minha vida. E trabalho agora com o Centro de Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei. E aí a gente presta atendimento a esses adolescentes lá na sede, atendimento psicológico, mas também eu tive a oportunidade de formular, junto com as colegas de trabalho, e estar aplicando, né, antes da pandemia, oficinas para essas adolescentes do sexo feminino, no CASE, que é o Centro de Internação para esses adolescentes. Então, são oficinas de gênero e sexualidade para adolescentes que estão em regime de internação do socioeducativo. Eu tenho um carinho imenso por esse projeto, é muito legal, é muito importante conhecer essa realidade dessas adolescentes. E, bom, e aí no meio do caminho também, obviamente, por quem não para de militar nem um minuto, que a política é a minha respiração, é a minha paixão, é a parte da minha vida. Eu casei com a política, né, como algumas pessoas também brincam comigo, e eu entrei na universidade como técnica administrativa e sempre fui militante sindical. E aí, em 2018, fui eleita para ser coordenadora de mulheres, e aí casando várias lutas, a luta pela educação, a luta pelas universidades, a luta da minha categoria, a luta sindical. Eu consegui casar todas essas lutas sendo eleita para a coordenação de mulheres da FASUBRA, que é a Federação de Técnicos e Técnicas de Universidades e Institutos do Brasil inteiro, que representa quase 250 mil trabalhadores. Então, é uma grande responsabilidade, mas que eu enfrento com muito orgulho, com muito carinho. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Nasci e cresci em Goiânia, com exceção de um aninho que eu morei em Uberlândia para pegar as disciplinas do doutorado. Eu fiz meu doutorado lá. Pesquisei a vida inteira sobre comunicação, então acho que é por isso que eu falo tanto e tudo mais. E aí eu morei a vida inteira em Goiânia. Bom, e aí cresci na Vila Redenção, no Jardim da Luz. Hoje eu moro em outro lugar, estou morando sozinha, mas eu cresci naquela região ali da Vila Redenção e com muito orgulho também dessa região, de onde eu parti, de onde eu me criei e de ter todo esse afeto, né? E por isso que a campanha tem esse slogan de política com afeto, que é tudo feito com muito amor, com muito carinho e com muito afeto, porque a política nos afeta. A gente fez durante a pré-campanha, felizmente eu estou com uma equipe muito boa, de muita gente que está me ajudando a formular essas propostas, e aí ao longo da campanha a gente vai ouvir muito, né? Porque se a gente faz política com afeto, a gente tem que o quê? Escutar a população.
Então, ao longo da campanha, eu vou escutar muito e vou incorporar nas minhas propostas, nas propostas para a vereança, as propostas que eu vou ouvir nas ruas, que eu vou ouvir nas reuniões online e tudo mais. Mas a gente fez 12 setoriais. Então, eu faço questão de valorizar isso, porque é uma construção coletiva, né? Eu estou colocando o meu nome, mas é uma construção de muita gente que está construindo junto também. E aí, uma das principais questões, né, que eu gosto sempre de salientar em todos os lugares que eu vou falar sobre a vereança, sobre a minha candidatura, é sobre qual é o papel de uma vereadora. Porque tem muita gente que confunde o que uma vereadora pode ou não fazer, né? E tem muito candidato e candidata que chega a falar que vai fazer coisas que não são de sua competência. Então, assim, o papel de uma vereadora é um papel legislativo, ela elabora projetos de lei e ela fiscaliza o executivo. Tendo dito isso, as nossas propostas elas têm que estar concatenadas com as nossas funções, que serão exercidas se eleitas. E aí a gente tem formulado propostas principalmente para mulheres, também na educação, isso tem a ver também com o meu histórico de militância, no serviço público, e aí daqui a pouco eu vou explicar o porquê que são essas prioritárias e como uma coisa está relacionada à outra. E a defesa da população LGBT, de negros e negras, da juventude negra, que é assassinada em Goiânia e que se diz que Goiânia não tem racismo, né? Das nossas candidaturas do PSOL neste momento histórico é derrotar o bolsonarismo dentro das eleições municipais. E o que é esse derrotar de Bolsonaro dentro das eleições municipais, sendo que ele é presidente? Dá para derrotar o espectro que Bolsonaro representa, porque Bolsonaro tem os seus asseclas, tem os seus seguidores em todos os lugares. E tem aqui na Câmara de Vereadores também. E tem com Caiado, e tem com Iris Rezende, e tem com as candidaturas do MDB, e tem com as candidaturas do DEM e de toda a sua base aliada. Então, o primeiro ponto é derrotar Bolsonaro em todas as instâncias, derrotar o bolsonarismo, derrotar o fascismo que está assolando o Brasil há anos, desde que esse cara foi eleito. Outra questão importantíssima dessa eleição, que é o momento das mulheres virarem a mesa do poder. Aqui a gente tem uma Câmara de Vereadores de 35 cadeiras, que só 5 são mulheres. Isso representa 14% só da ocupação de mulheres na Câmara de Vereadores. Então, a segunda questão é virar a mesa do poder e ocupar lá com mulheres, fazendo política de mulheres para mulheres, porque as leis são pensadas por homens. E aí, quando a gente pensa em mulheres, a gente pensa na cidade inteira. Por que eu estou dizendo isso? Uma cidade mais segura para as mulheres é uma cidade mais iluminada. Uma cidade mais segura para as mulheres é uma cidade que tenha ponto de ônibus e ônibus 24 horas, né? Então, isso mexe com mobilidade urbana. Aqui a gente já está falando sobre transporte, a gente já está falando sobre a questão dos ônibus, a gente já está falando sobre o enfrentamento da máfia do transporte, que há mais de 30 anos está aqui em Goiânia, das mesmas empresas que dominam o transporte coletivo, e não há fiscalização na RMTC, não há participação popular na CMTC, e todo mundo sabe disso. Então, falando de mulheres e acesso à mobilidade urbana, a gente está falando sobre transporte. Falar de mulheres em iluminação pública, a gente está falando de segurança. E quando a gente fala de segurança, como as pautas estão concatenadas? Quando a gente fala de segurança, qual que é uma questão básica de segurança que todo mundo pensa? São os órgãos, polícia, GCM, no caso do município, Guarda Civil Metropolitana, que está tendo cada vez mais uma formação militarizada, inclusive com o uso de armas, mas que ela é uma Guarda Civil Metropolitana para os bens, inclusive para evitar incêndios, como que aconteceu essa semana no Jardim Botânico. E a Guarda Civil Metropolitana, sem essa formação humanizada, ela não respeita mulheres, não respeita LGBT, não respeita a população negra. Então, falar de iluminação pública é falar de segurança de uma outra maneira. E falar de cultura é falar de segurança. Porque quando a gente ocupa os espaços públicos com cultura, com a juventude fazendo arte e podendo colocar suas músicas, seu hip hop, seu teatro, sua arte na rua, seu grafite, a gente está falando de segurança, porque o local que é ocupado é lugar seguro. E quando a gente fala sobre defender a educação, a gente está falando sobre defesa de serviço público. Porque quando a gente fala de defender serviço público, a gente tem que valorizar trabalhadores da educação. A gente tem que dar piso salarial de 30 horas para os servidores do município, contra qualquer tentativa de reforma administrativa que está no governo federal, mas que está no município, que está no governo estadual também. Então, todas as pautas estão concatenadas na minha campanha, nas minhas propostas, que, repito,
vão ser incorporadas pelas sugestões de todos e todas. Eu quero muito ouvir o que cada um tem a dizer. Então, hoje foi lançado o nosso site, marianapessoal.com.br, e lá tem um espaço para você mandar suas propostas, e eu quero muito te ouvir, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso que eu já falei, e o que você quer acrescentar, e o que você quer criticar. Porque eu acho que a gente também tem que se criticar para a gente poder avançar e fazer propostas que sejam de acordo com a maioria da população. E de acordo com a maioria da população é estar ao lado das mulheres, dos negros e negras, da população LGBT, da população com deficiência e dar condições e direito à cidade a essa população. O quanto vocês estão confortáveis nos partidos que vocês estão, que eles vão apoiar esses projetos que vocês estão escolhendo se dedicar a eles? Muito boa essa pergunta. Aliás, essa questão que aconteceu com a Cristina e com a Maria Esther, ela movimentou todas as mulheres, né, que são candidatas ou não. E, bom, a pergunta é quanto nós estamos confortáveis pelo partido, né? Eu sempre mantive uma admiração muito grande pelo PSOL, assinei a lista pela fundação do partido, quando estava ainda se recolhendo assinaturas para chegar ao quantitativo para registrar o partido em 2014, 2004, 2005. Gente, estou muito velha já. Eu assinei, mas eu não me filiei naquele momento. Mas sempre mantive uma admiração muito grande pelo PSOL e me filiei em 2017. E me filiei com muita convicção e tenho um orgulho imenso. Assim, já tinha vontade há muito tempo de me filiar ao partido e quando eu me filiei, eu já sabia que era o partido onde as lutas se encontram. O PSOL é hoje, mesmo com 10 deputados federais apenas, ele é o partido que faz a maior oposição ao governo Bolsonaro. Ele é o partido que propôs a renda emergencial. Ele é o partido que propôs que a renda emergencial fosse o dobro para mulheres chefes de família, que são a maioria da população brasileira. Então, eu tenho muito orgulho, estou muito confortável em estar no PSOL, tenho muita admiração por todos os meus companheiros e companheiras do partido, seja aqui em Goiânia, seja nacionalmente. A gente é um partido de tendências e correntes, a gente tem divergências internas. Eu disputei a prévia do partido junto com a Manu, mas isso quer dizer que a gente tinha divergências teóricas, isso não quer dizer que é uma competição. Então, as questões são muito claras, muito limpas dentro do PSOL, porque a gente não faz a política do toma lá da cá, a gente não tem rabo preso com ninguém, e a nossa política ninguém compra, é a política que o dinheiro não compra. A gente é fiel aos nossos ideais e àquilo que a gente acredita. Então, respondendo à pergunta do Caio, obrigada pela pergunta, eu estou muito confortável e tenho muito orgulho do meu partido. Deixa eu achar aqui. Mari, como que vai ser a sua campanha na periferia? A campanha já está sendo na periferia. A gente fez a largada, né? O lançamento da nossa campanha não poderia ser de outra maneira. Muita gente tem feito por conta da pandemia online, muita gente tem feito em espaços, né, restritos, mas eu quis fazer na rua, porque é esse o lugar que eu acho que a gente tem que estar. Então, o lançamento da nossa campanha foi na rua, já foi em carreata, bicicletada também, para quem não tem carro, não pôde ir de carro. Então, foi com todo o distanciamento social, mas foi na rua. E, bom, eu vou dar um spoiler da campanha, porque a gente está organizando ainda, nessa coisa das primeiras semanas de campanha, a gente ainda fica organizando questão de material e tudo mais, mas agora com tudo pronto, eu vou dar um spoilerzinho que a gente vai montar, já que a campanha é política com afeto, a banquinha do afeto. O que vai ser isso? A gente vai para algum lugar, né? E aí vários bairros, vou avisar antes nas minhas redes sociais, no site, vou avisar antes onde eu vou estar no dia seguinte, e a gente vai montar a banquinha do afeto. Vocês lembram entre o primeiro e o segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, que as pessoas faziam banquinhas para conversar sobre política com as pessoas nas ruas? É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso porque acho que foi uma experiência maravilhosa. Acho que a gente está precisando ir para o pé no chão, ir para pisar no chão, no barro. Mesmo com a pandemia, a gente precisa estar junto ao povo, a gente precisa estar na periferia. Então, as banquinhas do afeto vão percorrer vários bairros de Goiânia. Não vai dar para percorrer todos, porque são 900, né? Mas a gente vai percorrer vários bairros e, com certeza, muitos de periferia. Aliás, acho que a maioria serão de periferia.
qual o posicionamento de vocês em relação à questão da moradia popular? Falar sobre moradia popular tem a ver com o plano diretor, e aí eu queria aproveitar esse ensejo para dizer que essa proposta que veio do Executivo, que veio do Iris Rezende, deste plano diretor, coloca o que o plano diretor ele vai criar mais 35 zonas em Goiânia. A gente precisaria ter 5 vezes o tamanho da população de Goiânia para cumprir esse plano diretor. E aí, para que criar esses vazios urbanos tão grandes? Justamente para fazer o que está sendo dito, de colocar a população nas periferias e de gerar especulação imobiliária. Goiânia é uma das cidades mais desiguais da América Latina. É preciso cobrar quem são os devedores, quem tem lotes especulando, é preciso cobrar quem tem casas que estão especulando também, porque tem um lema que a gente repete sempre no PSOL, e com muito orgulho a gente tem a candidatura de Guilherme Boulos no PSOL de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, que se morar morar é um direito, então ocupar é um dever. Então, a primeira questão é regulamentar as ocupações, sem repressão da polícia, sem repressão do Poder Executivo. A primeira questão, enquanto vereadora, é dar todo o apoio às ocupações urbanas que existem em Goiânia. Uma segunda questão é de falar de moradia popular e construir 1.000 casas em um dia. Às vezes, essas casas não são de grande qualidade. Como eu disse no começo da entrevista, eu nasci e cresci na Vila Redenção, e é uma das vilas que foram construídas nesses mutirões do Iris Rezende. E muitas das casas não têm estrutura. As pessoas foram reformando ao longo do tempo, mas quando foram feitas, não tem estrutura necessária. Então, construir moradia popular não é construir uma moradia que seja de qualquer maneira para pobre. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer que seja taxada as grandes fortunas, querem que os ricos parem de especular nas áreas do município, queremos que o plano diretor não dê brecha para esse tipo de especulação imobiliária, e a gente quer regulamentar e apoiar as ocupações urbanas. Em março desse ano, que diz que a cada 5 dias uma mulher é morta aqui em Goiânia. Então, esse número do feminicídio. E o perfil, geralmente, ele pega bastante mulheres negras, pobres, solteiras de baixa escolaridade, essas mulheres que estão mais mesmo nas periferias. Eu quero saber de vocês qual o posicionamento de vocês, como vocês veem essas questões da política de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente, infelizmente, vive num estado que é um dos mais violentos contra a mulher. A gente ocupa o triste ranking de 3º lugar no número de feminicídios. E para acontecer um feminicídio, antes, uma mulher já passou por violência doméstica durante muito tempo e outros tipos de violência. Lembrando que na Maria da Penha são tipificados 5 tipos de violência contra a mulher. Tem, inclusive, violência psicológica, violência que são feitas com a mulher patrimonialmente. Agora, no auxílio emergencial, tinha cara que estava pegando o CPF da esposa para receber o auxílio dobrado, por exemplo. Isso se chama violência patrimonial. E a gente vive numa situação em Goiânia de que o machismo é tão enraizado que muitas das pessoas acabam indo embora daqui por não aguentarem o machismo. Como que uma vereadora pode fazer para melhorar isso? Como que a gente pode enfrentar a violência contra a mulher dentro da Câmara de Vereadores? A primeira questão é enfrentar lá dentro da própria Câmara, porque esses dias, uma das 5 mulheres que tem dentro da Câmara de Vereadores foi agredida por um dos parlamentares da base do governo. Uma das primeiras coisas é enfrentar lá dentro, não deixar que nenhum homem agrida outra parlamentar dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia. Mas como que a gente pode fazer isso com a população? Campanhas periódicas de combate à violência contra a mulher e colocando o que todo mundo diz como se fosse um monstro e que foi um monstro criado. Não existe ideologia de gênero, não existe. Isso foi criado para se fazer uma patrulha ideológica para que as crianças não tenham o estudo sobre gênero e sexualidade nas escolas. Sabe o que aconteceria se as crianças tivessem acesso a esse tipo de informação nas escolas? Elas cresceriam sem desrespeitar as mulheres, sem desrespeitar a população LGBT, porque é a educação que pode mudar isso. Então, colocar disciplinas de educação sexual nas escolas pode ser também um dos projetos de lei que eu, enquanto vereadora, posso colocar dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia para enfrentamento da violência contra a mulher. Tem uma pergunta aqui, gente, da Letícia Reis. A Letícia está pedindo que vocês comentem sobre a situação das professoras no município, porque elas trabalham a maioria sob contratos, e a maior parte da categoria são mulheres e tiveram seus contratos e salários suspensos nessa pandemia. Então, assim, o que vocês têm a dizer sobre isso?
Então, os contratos voltaram sim, Polly, com muita luta dos trabalhadores e trabalhadoras contratados, porque quando iniciou a pandemia, o governo da cidade de Goiânia colocou esses trabalhadores sem receber nada, nenhum salário. Os trabalhadores e trabalhadoras, professores do município que não são concursados, que são contratados, e há um número muito grande de trabalhadores e trabalhadoras contratados no município, eles ficaram sem receber durante 2 meses. E aí, com muita luta, eles fizeram com toda a segurança, né, durante a pandemia, mas fizeram movimentação no Paço Municipal e conseguiram, e voltou os contratos do município. Só que voltou cortado o salário e voltou de uma maneira que eles não receberam esses 2 meses que ficou atrasado. Então, a proposta é bem básica e bem simples. A gente tem que lutar todos os dias para que a gente tenha mais concursos efetivos. Se eu não me engano, o último concurso grande que teve para professores e professoras do município efetivos foi há alguns anos atrás. Eu fiz um desses, foi em 2007, que foi enorme. Depois disso, só algumas de algumas áreas e outras. E há um déficit de professores no município, sim. Então, fazendo concurso, abrindo mais vagas de concurso, a gente vai substituindo paulatinamente essas vagas de contrato, que são trabalhos precarizados, que, como eu dei o exemplo, no momento da pandemia, ficaram sem receber salário, e a Letícia tem toda a razão. A maioria das professoras do município, como se trata de educação infantil, educação básica, são mulheres, são pedagogas. E essas mulheres ficaram sem receber para ter o sustento da sua família. E o pior, não puderam ter acesso ao auxílio emergencial, porque quando eles tiveram o salário cortado, o auxílio emergencial já tinha passado o prazo de se inscrever. Então, olha a situação que a prefeitura deixou essas trabalhadoras. Tem uma pergunta aqui da Iris, que quer saber quais são os planos de vocês para humanizar a Polícia Civil. Só que como a Polícia Civil é do Estado, eu vou trazer então, para a Guarda Metropolitana, e como que humanizar e tratar essa questão de como eles agem com as populações que são mais marginalizadas, com as mulheres, LGBT, essas questões de violência mesmo. Quem vai começar? Mari, que já está ligada aí? Pode ser. Bom, eu falei um pouquinho sobre a Guarda Civil quando eu estava apresentando minhas propostas, e essa é uma grande preocupação, né? Trabalhar sobre a questão da Guarda Civil Metropolitana, porque muitas vezes acaba que a população fica confusa sobre qual a real função da Guarda Civil Metropolitana. E se a gente for olhar no Estatuto da Cidade, se a gente for olhar qual é realmente a função da Guarda Civil Metropolitana, ela tem que garantir a segurança também da população, mas de uma maneira humanizada. Tanto é que a Guarda Civil Metropolitana, até pouco tempo atrás, não usava armas, e aí fizeram um movimento para que ela passasse a usar armas. E qual que foi a situação que se transformou a Guarda Civil Metropolitana? Muitas vezes, esses profissionais acabam tendo uma formação dentro da Guarda Civil, uma formação que parece militarizada. Então, a humanização é muito importante. Eu esqueci o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas eu agradeço muito, porque trabalhar com cursos de capacitação, ter um profissional valorizado, recebendo salários bons, tendo capacitações periódicas para entender o que é gênero, o que é LGBTfobia, o que é racismo, é essencial. E dá para a gente fazer isso. E dá para a gente fazer projetos de lei, porque um vereador, e aí é outra questão que a gente precisa também ter em mente. Um vereador não pode criar gastos por executivo, mas a gente pode propor campanhas para que a Guarda Civil Metropolitana faça esses cursos de capacitação, a gente pode fazer audiências públicas dentro da Câmara de Vereadores, chamando a população e chamando o comando da Guarda Civil Metropolitana e colocando a população para dialogar com esses servidores, porque também são servidores, como nós, como eu sou servidora pública, esses companheiros e companheiras da Guarda Civil Metropolitana também são servidores públicos. E se a gente tem uma defesa do serviço público, a gente também tem uma defesa das condições de trabalho desses companheiros. Só que as condições de trabalho deles não é necessariamente o uso de armas e com formação militar. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui da Iris, que a Iris pergunta sobre propostas para amparar os jovens nos próximos anos, para que eles permaneçam na escola e universidade. De novo, a universidade não está dentro do controle da prefeitura, do município. Gente, é bom, sempre bom lembrar isso, assim, a gente tem que pensar nos papéis de cada político, cada um deles tem papéis bem definidos. Então, nessas eleições, a gente está com eleições municipais,
o município, na questão da educação, ele cuida da primeira fase da educação infantil, então creches e até o quinto ano, né? Quinto ano. Então, eu vou juntar com isso uma outra pergunta que a gente tinha do nosso grupo, que tem relação... A gente sabe que a falta de lugares para deixar as crianças, ela dificulta e até que impede que algumas mulheres se mantenham no mercado de trabalho, né? Agora, na pandemia mesmo, com o fechamento de creches e das escolas, muitas mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho por não terem como deixar os filhos em casa. Então, aqui em Goiânia, a gente quer saber sobre a questão de filas para creches, para CMEIs. O que vocês pensam sobre o problema e como vocês imaginam a solução para esse problema? Primeira questão, a nossa candidatura, né, a gente defende a educação pública. Então, assim, a defesa sem precedentes de uma educação que seja pública, que seja laica, que seja de qualidade, que tenha acesso a todos e todas. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira e achar que vai criar vagas na rede privada e vai suprir o déficit dos CMEIs. Tanto é que muitos berçários foram fechados porque faliram durante a pandemia. Isso vai aumentar o número de crianças que vão precisar dos CMEIs a partir do ano que vem. Sim, os CMEIs estão fechados, os berçários, as escolas privadas estão fechadas, por mais que o mercado esteja pressionando para a volta às aulas. Mas como é que vai voltar a aula se a gente não consegue controlar pequenas pragas, pequenos vírus dentro de uma escola? As escolas não têm estrutura para as crianças lavarem as mãos, a gente não tem estrutura nenhuma para controlar uma pandemia mundial. Então, não voltaram, a Justiça não concedeu a autorização para a reabertura de escolas, nem as privadas e nem os berçários privados. Isso afeta muito as mães? Afeta. Mas isso afeta principalmente porque na nossa sociedade é colocado como papel somente da mulher a criação de crianças. E não é um papel da mulher. Assim como as vagas no CMEI não é direito da mulher, é um direito da criança. E a gente tem há 32 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito dessa criança estudar sem reserva de vagas, como foi proposto no ano passado, de que 40% era para mães trabalhadoras. Parece uma ideia maravilhosa para garantir o direito das mulheres, mas o direito é da criança que precisa estudar. E, por fim, Juliana, muito obrigada por dar essa explicação sobre as universidades, porque não é de âmbito do município, universidades. Mas vocês sabiam que existe no Brasil alguns lugares que têm universidades municipais? E aí acho que isso também é uma questão que a gente pode pensar. Tem uma pergunta aqui que a gente tem, que o Caio fez ela, e eu vou refazer para incluir as duas também, que é a questão do transporte aqui em Goiânia. A gente sabe que Goiânia é uma cidade que depende muito ainda do carro, o transporte público ele não é suficiente, a gente tem várias reclamações que são aí históricas do transporte público, a gente tem pouquíssimas ciclofaixas e geralmente elas estão concentradas em uma única área da cidade, falta faixa e semáforo para pedestre. Eu quero saber de vocês quais são as propostas em relação a essa questão da mobilidade urbana. A questão do transporte coletivo em diversas capitais, principalmente nas capitais, é uma questão muito sensível, né? E aí aqui eu tenho muito orgulho de dizer, né, como a Juliana colocou no início da entrevista, que eu fui do movimento Passe Livre justamente em 2013, quando começou todos os levantes de 2013, que começaram, sim, pelo aumento da tarifa e, sim, por 20 centavos. Aqui em Goiânia era 30, e a gente conseguiu reduzir a tarifa. E por que a gente luta contra o aumento das tarifas e por que a gente pauta o transporte como uma questão central? O que acontece muitas vezes para trabalhadores e trabalhadoras de uma empresa é que eles recebem um auxílio transporte para ir e voltar do trabalho. Qual que é o acesso que eles têm no final de semana, o acesso deles à cidade, à cultura, à diversão, ao lazer no final de semana, por exemplo? Qual que é a segurança que as mulheres têm dentro do transporte público de não serem assediadas e muitas delas são estupradas dentro do transporte coletivo? A Poli tem razão. O que acontece em Goiânia é uma verdadeira máfia. Merece e deve existir uma investigação, uma CPI. Só que isso tem que ser misto, porque o controle do transporte coletivo ele é estadual
e municipal. Então, essa integração que deveria acontecer dentro da CMTC, a CMTC, por exemplo, que é uma Câmara Municipal de Transporte Coletivo, eu não sei se todo mundo conhece a estrutura da CMTC. Tem a presença do Poder Executivo, tem a presença do Poder Estadual, municipal, e tem a presença também do Poder Legislativo. E tem a presença prevista em lei dos usuários. Só que qual que é o usuário que é ouvido dentro da Câmara Municipal de Transporte Coletivo, dentro da CMTC, quando eles alegam déficit nas contas e aumentam a tarifa todos os anos? Esse respeito aos usuários não existe em Goiânia. E a minha pergunta é, eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo, é impossível a gente não pensar sobre a questão da pandemia. Ela está aqui agora e a gente sabe que as repercussões dela vão vir aí pelos próximos anos. Então, o que vocês estão pensando em propostas que podem ajudar a amenizar os efeitos da pandemia aqui em Goiânia? O que a gente tem hoje no Brasil, a situação pós-pandemia, e aí me admira muito que hoje foi capa do jornal O Popular, dizendo que a maioria dos candidatos a prefeito, inclusive a prefeitos e prefeitas, não estão apresentando soluções pós-pandemia. As pessoas gostam muito de falar de novo normal e não querem pensar como fazer esse novo normal. O novo normal no Brasil é a situação de 12 milhões de desempregados. E fora as pessoas que estão desalentadas, ou seja, pessoas que desistiram de procurar emprego porque às vezes não tem nenhuma condição de procurar emprego, porque não tem condição de pagar o transporte para ir fazer uma entrevista, não tem condições de ter uma roupa para fazer uma entrevista de emprego. A gente pode resolver isso com empreendedorismo? Alguns casos, mas isso precisa da ação do Estado, isso precisa do poder público agir. E sabe como que o poder público pode agir? Por exemplo, os municípios podem complementar a renda emergencial e garantir que ela permaneça de R$600 até o final do ano, pelo menos. Ou pelo menos que ela seja uma renda universal. É uma renda básica para as pessoas terem dignidade e poderem viver. Outra questão que a gente precisa propor, sim, é um tratamento psicológico. A gente precisa acolher e amparar esses profissionais que estiveram na linha de frente no enfrentamento à Covid. Essas pessoas estão com o psicológico completamente destruído por ter visto tantas pessoas morrendo. Então, há sim planos para a gente fazer pós-Covid. É necessário pensar em todos os âmbitos da sociedade o que vai ser das nossas vidas pós-pandemia. O mundo passou por uma pandemia, o mundo vai entrar numa nova crise mundial, o mundo vai entrar numa crise econômica e a gente precisa saber o que vai fazer. Um programa de criação de emprego e renda dentro dos municípios é essencial para enfrentamento desse momento histórico no Brasil. Mais 50, 180.